aqui Cris falando e vamos começar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre Nanatsu no Taizai e é claro que vamos falar sobre o Escanor e o seu D1, pois ele pode estar ativando o seu D1 pela última vez e depois disso certamente ele pode estar morrendo, e é sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar sobre toda essa trajetória e também na possível morte de Escanor. Será que isso vai acontecer, sim ou não? Fica ligadinho nesse vídeo que nós vamos falar muito sobre isso. Então antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like para dar aquela fortalecida aí no comecinho do vídeo. Se você for novo, não se esqueça de se inscrever. Então vamos sem mais delongas, direto ao vídeo! Então galera, em alguns capítulos lá atrás, nós vimos o Escanor emprestar a graça para Mael, o antigo dono da Graça do Sol, o Sunshine. Mas como o próprio Mael acabou dizendo, ele não era digno mais da graça. Então a partir das palavras de Mael, ficou claro que a Graça do Sol sempre teve um dono, e o nome dele é Escanor. Então a gente pulando muitos capítulos, agora no 317, nós vimos o Mael devolver a Graça do Sol para Escanor. Mas como o próprio Mael disse, Escanor poderia estar tendo os seus últimos dias de vida. E tudo isso acaba se encaixando com a doença que o Escanor tá, que é por conta da Graça do Sol. A última vez que vimos o Escanor ativar o seu D1 foi para massacrar o irmão de Meliodas. E eu estou falando, é claro, dos Elders, porque ele não tem um outro. Mas vamos voltar aqui ao que interessa. Mas depois disso, de muito tempo, o Rei dos Demônios acabou voltando. Mas dessa vez ele acabou voltando dentro do corpo do próprio Elders. Então se a gente lembrar do capítulo 313, o Rei Barta estava dizendo que a volta do Rei dos Demônios era terrível e todos os paladinos precisavam evacuar o povo da cidade o mais rápido possível. Enquanto o Rei Barta estava pedindo para os paladinos fazerem isso, Escanor e Hawk já tinham avisado praticamente toda a Britânia, pois eles estavam correndo debaixo de muita neve. Mas nesse momento de muita correria, eles deram uma pausa para descansar, e o próprio Hawk acaba dizendo que acha que eles tinham avisado a todos, mas ele tinha esquecido de avisar uma pessoa. Então nessa o Hawk tinha esquecido de avisar a mãe dele, então ele dá meia volta e deixa o Escanor lá sozinho. Então nesse momento o Escanor, muito cansado, ele diz que energia o Hawk tem, mas ele começou a tossir do nada, e quando ele olha para o céu a gente pode ver o sangue em sua mão. E ele dizia que a terra estava em perigo e clamava por Mael, se estivesse ouvindo ele, que ele poderia emprestar novamente a Graça do Sol só mais uma vez. Então o próprio Escanor, desde o capítulo 303, ele sabia que ele poderia usar a Graça do Sol só mais uma vez. E como ele mesmo acaba falando, ele precisaria da Graça do Sol, pois poderia ser tarde demais. Nesse momento, muitas pessoas ficaram na dúvida, por que ele queria a Graça do Sol mais uma vez? Será que a Graça do Sol poderia estar curando ele? Ou ele estava falando isso em relação ao Rei dos Demônios? E nesse último capítulo, o 317, ficou claro que a Graça do Sol não tem nenhum benefício ao seu corpo, e sim ele queria a Graça do Sol apenas para enfrentar o Rei dos Demônios. Então depois desse capítulo 313, aonde ele estava ao lado do Hawk, ele acabou sumindo, até porque ele tinha se escondido, e só voltou a aparecer no capítulo 316, até porque o que ele poderia fazer em uma situação tão terrível como essa? A volta do Rei dos Demônios, um cara sem poder, sem graça e apenas com um nível de poder de 15 de luta. O que ele poderia fazer? Nada, né? Ele poderia ficar sozinho e escondido. Mas ele resolveu sair do seu esconderijo para ajudar os seus amigos, mostrando por que ele é o pecado do orgulho. E acabou salvando um dos 3 paladinos mais poderosos de Britânia, como Hauser, Griamor e Gilthander. Os 3 iriam morrer por uma larva de Endura que o Rei dos Demônios tinha soltado. Mas ele, junto com a sua pequena espada sagrada, foi lutar contra esse demônio. E nós vimos que o Escanor não deu nenhum passo para trás, nem mesmo quando aquela larva deu o primeiro ataque, que foi suficiente para rasgar o escudo do Escanor junto com o seu ombro. Escanor estava com um ferimento grandioso, mas mesmo assim Escanor continuou de pé, mesmo quando a larva ia matar o Gilthander, que estava completamente sem energia. Nesse momento, Escanor pulou em frente àquele ataque e disse para a própria larva que ele era o oponente dela.
e dizia para o Gilthander, Hauser e Guiamor fugirem mesmo que fossem rastejando. Enquanto o Gilthander e todos ficavam impressionados com o Escanor, como ele continua de pé, mesmo com aquele ferimento que ele estava em seu ombro. Mesmo o Escanor daquele jeito, ele deu risada e perguntou para ele se eles já tinham tomado um golpe do capitão para valer. E ele acaba dizendo que ele já tomou e dói para valer. Mas ele diz que naturalmente esse golpe ele acabou tomando na sua versão de dia. Ou seja, o Escanor estava mostrando a humildade que a sua forma arrogante não tem. Pois todas as lutas que nós vimos do Escanor durante o dia, ele não demonstrava nenhum tipo de dor, mesmo quando o golpe poderia ser o mais poderoso. O Escanor dava risada e dizia que não era nada. Então o Escanor nesse momento ele estava mostrando mais do que o pecado do orgulho e a humildade. E ele já naquela batalha onde ele ficou sem os 2 braços, ele acaba dizendo em seus pensamentos que os 7 pecados capitais aceitaram ele sem mesmo ter nenhum poder especial. Mesmo que seja a versão dele de dia ou de noite, os 7 pecados capitais aceitaram ele. E tudo que ele sentia foi uma honra de ter lutado ao lado deles. Mas naquele momento que Escanor já estava no seu fim de vida, ele dizia que ia guardar a prova em seu coração que lutou com eles. E por isso agora ele queria lutar, mesmo que seja com eles, em forma de espírito. Esse é o verdadeiro Escanor, o pecado do orgulho. E quando nós poderíamos dizer que era o fim dele, o Mael acaba aparecendo, fazendo aquela larva sumir diante dos olhos de Escanor. O milagre tinha acontecido naquele momento. E como o próprio Mael disse, ele tinha ouvido a oração de Escanor, e por isso ele estava ali. Então o Mael, além de salvar a vida de Escanor, ele acabou curando todos os seus ferimentos, e é claro, de todo mundo que estava ali. Então o Escanor, em um momento cômico, ele disse que chamou o Mael não foi para lutar, e sim para que ele devolvesse a graça do sol. Nesse momento, todos puderam ver nesse vídeo que Escanor custou ali para conseguir a graça do sol novamente. E todo esse esforço poderia estar sendo em vão, pois o Mael acaba dizendo que o corpo de Escanor está no limite por conta da graça do sol. E mesmo que ele possa lutar, será só mais uma vez. Depois disso, certamente vai morrer. Nesse momento, Escanor começa a dar gargalhadas, pois ele disse que não vai jogar a vida dele fora. Ele vai apostar a vida dele nos 7 pecados capitais. E um momento muito épico e emocionante no capítulo 317. Se você não viu essa review, vai estar no card aqui em cima. Mas o que acontece, galera? Depois disso, teve um lindo aperto de mãos, aonde Mael acabou devolvendo a graça do sol para o Escanor. E na última página, a gente consegue ver a mão monstruosa de Escanor, pois com a graça do sol, Escanor atinge mais de 3 metros de altura e mais de 300 quilos. E agora a dúvida que fica no ar é o seguinte: Escanor pode estar morrendo nos próximos capítulos, e tudo também acaba explicando por que ele usou o The One apenas 2 vezes na história de Nanatsu no Taizai. A primeira foi para derrotar o Meliodas, o protagonista, e depois para derrotar os Eldris, o irmão de Meliodas. Então essa terceira seria a última. E é claro que esse capítulo deu um spoiler tremendo, que o Rei dos Demônios vai conseguir recuperar o seu poder. E o Escanor vai ter que usar o seu The One. E depois disso, certamente vai morrer. Mas o que acontece, galera? A gente tem que pensar pela lógica. Qual dos 7 pecados capitais que morreu e nunca voltou? Não teve nenhum. Não vai ser dessa vez que um deles vai ter que partir. Provavelmente o Nakaba Suzuki quis dizer que esse seria o último The One da história em Nanatsu no Taizai. Eu não acredito que ele vai morrer, e sim outras coisas poderiam estar acontecendo, como o Escanor controlar a graça do sol. Vale lembrar que o Mael tem um controle pleno da graça. Não é à toa que ele derrotou o demônio primordial apenas com o Cruel Sun. Já o Escanor tomou um pau para o demônio primordial com a graça. Olha a diferença de uma pessoa que tem controle para outra que não tem. Então seria mais fácil o Escanor estar controlando a graça do sol do que ele morrer, já que o próprio Mael também disse que certamente ele poderia estar morrendo. Não disse, ó, você vai morrer e depois já era, acabou.
então muita coisa pode estar acontecendo, e eu vou fazer um vídeo como seria esse controle da graça do Sol. Se vocês quiserem esse vídeo, é muito importante que vocês comentem e deixem a opinião de vocês. E é claro, se você acredita na morte de Escanor ou ao contrário, também comente que eu vou estar lendo o comentário de todos e respondendo. Então esse é o vídeo. Se você curtiu a trajetória de Escanor com o seu The One, já vai deixando o seu like, e se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo!